Bom dia, pessoal! Hoje a aula é sobre conjuntos, tá? Conjuntos são agrupamentos de elementos que nós fazemos devido ao fato desses elementos gozarem de uma mesma propriedade, possuírem uma propriedade em comum, ok? Então vamos nos atentar ao quadro. Aqui nós temos os conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais e irracionais. Os números naturais, como o próprio nome indica, são aqueles usados para as contagens mais naturais da nossa vida. Por exemplo, eu tenho R$0 de saldo no banco, eu tenho um melhor amigo, eu tenho 2 bifes para o almoço de hoje, 3 e assim por diante. Muito bem. E com isso a gente vai visualizando esses números geometricamente. Olha lá, o 0, o 1, o 2, não é mesmo? Muito bem. E aí nós temos os inteiros, representados pela letra Z, né? Os inteiros que contêm o conjunto dos naturais e ainda tem os seus opostos, os seus simétricos, como -1, -2 e assim por diante. Com isso, nós ganhamos mais números aqui na nossa retinha, ok? Muita atenção para o próximo conjunto, o conjunto dos números racionais. Todo número racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração, mas escute bem, fração de inteiros, tá? Então, por exemplo, 3/2. Por exemplo, 1/3. E então assim segue as frações de inteiro, né? 1/2. E aí vai da sua criatividade. Pôs um inteiro em cima, um inteiro embaixo, você está no conjunto dos racionais. Vale lembrar que ele guarda o conjunto dos inteiros, ele contém o conjunto dos inteiros, já que todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, por que não? Não é verdade? Todos eles. Muito bem. E aí nós temos o conjunto dos irracionais. Irracionais, a negação de tudo que é racional, ou seja, todo número que não se escreve na forma de fração de inteiros. Mas antes, vamos parar aqui um pouquinho e olhar para a nossa retinha. Com os racionais, a gente já ganhou muitos, infinitos pontos aqui no meio, né? Meio, 1,5, não é? 1/3 e assim por diante. Por muito tempo acreditou-se que essa reta já estava totalmente preenchida, infinitamente preenchida, até os números racionais. Contudo, observe, por exemplo, este número que eu vou determinar aqui. Imagine que você pegue esse tamanho 1 e posicione-o aqui perpendicularmente novamente. 1 e 1. E então você feche aqui uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Ora, se aqui é 1 e 1, esse tamanho é quanto? Esse tamanho é o número que é o quadrado da 2. Esse tamanho é a raiz quadrada de 2. Observe, esse tamanho também está na reta. Basta nós fixarmos um centro aqui e descermos ele até a reta. Então,
este tamanho aqui, ó, que eu vou colorir de preto, né? Esse tamanho preto aqui é raiz de 2, que é então um exemplo de número irracional, número que não pode ser escrito na forma de fração. Temos outros exemplos aí, né? O π, olha o π apagadinho aqui, estamos com um probleminha na caneta. O π. Vou criar um número irracional aqui para você, 0,1357 e assim por diante. Observe, esse número é uma dízima no sentido que ele tem infinitas casas decimais na sua expansão, contudo essa expansão não tem padrão, diferente de um número assim. Observe, 0, 1, 3, 1, 3. Percebe que eu já mostrei um padrão de repetição. Aqui, não. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, não é? Se eu quisesse que 1, 3, 5, 7 se repetisse, eu deveria escrever 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 novamente, e então reticências, tá? Então, tudo está aqui nos racionais e o restante nos irracionais, né? Por exemplo, os decimais exatos estão aqui também, 0,125. E isso significa que se nós fizermos a união dos números racionais com os números irracionais, a gente chega, né? O que é fazer a união? É pegar tudo que está aqui e juntar com tudo que está aqui. Essa união vai nos trazer o conjunto chamado de conjunto dos números reais, né? Esse conjunto é, então, formado por todos esses infinitos números. Tanto é que essa reta muitas vezes é chamada de reta real. Ok? Então essa foi a nossa primeira aula de conjuntos. Vamos seguir juntos. Obrigado.